Olá, caríssimos e caríssimas aqui do Telegram de Geração de Valor. Tô na área mais uma vez para a gente tratar da nossa missão aqui. Aqui a gente trata da nossa missão. Aqui a gente se potencializa para dar conta dela. Todos vocês que se encontram comigo aqui, uma semana sim, uma semana não, estejam certos que esse ambiente é um ambiente de tratamento também para mim. Esse ambiente aqui é um ambiente que me desafia, é um ambiente onde eu me exponho, é um ambiente onde eu me comprometo com você, porque cada palavra, cada narrativa que eu entrego aqui, eu estou me comprometendo. Estou me comprometendo a continuar vivendo debaixo de tudo aquilo que eu estou te entregando por aqui, debaixo de toda a comunicação que eu faço com você por aqui. E hoje o assunto que nós vamos tratar é um assunto muito interessante, né? É sobre correção. Como é que você tem corrigido o seu time? Como é que você corrige os seus liderados? Você entende que a correção ela implica em você também fazer ou levar o teu liderado a fazer um caminho de volta, né? Muitas vezes para arcar com as consequências do erro que ele cometeu, né? Fazer um caminho de volta, pagar um preço para arcar com as consequências, né? Porque tem erros que a gente só vai aprender com eles se a gente ir lá no fundo mesmo, entendeu? E buscar realmente arcar com as consequências, e porque o erro por si só ele não vai nos ensinar. A ideia de você cometer um erro, eu cometer um erro, e a gente fala assim, cara, não vou repetir, nem sempre vai ser suficiente. É preciso a gente buscar a consequência do erro, entendeu, cara? É preciso a gente entender qual é o caminho de volta que me deixa pleno, que me deixa limpo desse erro, entendeu? Que me deixa alimentado, nutrido pelo aprendizado que eu tenho a partir da consciência do erro que eu cometo, entende? Então, para a potência do meu aprendizado se elevar, em alguns casos, eu tenho que ir muito fundo na correção, né? Eu tenho que ir muito fundo ali naquela correção que tem que levar o meu liderado a buscar ali uma posição de mais humildade, né? Para reconhecer esse erro, para reconhecer as consequências desse erro também e como ele deve lidar com as consequências desse erro. Eu preciso ter o comprometimento com a vida do meu liderado de desenvolvê-lo, porque, cara, tem muito líder que faz de conta, entendeu, cara? Dá um tapinha ali, ó, você entendeu? Errou? Pô, não faz de novo, tá bom? Beleza. E de repente, cara, o cara não quer investir. Vou investir tempo nisso aqui, vou investir tempo em fazer caminho de volta, vou investir tempo, o cara produz bem, o cara tá entregando bem, foi só um errinho. Isso pode ser um grande equívoco, né, cara? Sabe, se só foi um errinho, esse errinho pode desencadear um processo de novos erros, se não for bem corrigido. Então, o que é o padrão de excelência de correção do erro? Eu vou trazer agora um vídeo para vocês, para ilustrar o que eu chamo de padrão de excelência para corrigir um erro. O cara me voltou troco como se eu tivesse dado 50 reais. Eu voltei pra casa todo feliz. Falei, pai, você não vai acreditar, dá uma olhada. Aí meu pai falou, ué, mas eu te dei só 10, por que você tá com todo esse dinheiro? Eu falei, o cara me voltou a trocar mais. Aí meu pai, pra saber se eu tinha percebido na hora e não devolver, ele falou, mas você viu na hora? Eu falei, vi. Ele me catou pela orelha, ele me levou até a banca de jornal, faltando uns 10 metros pra chegar na banca de jornal, ele falou, ó, eu não vou te levar até lá, porque eu tenho vergonha. Mas vai lá, fala que você só viu quando chegou em casa e devolve pra ele. Aí eu fui lá e devolvi, e o cara falou assim, puxa, que bonito, se fosse outro não teria devolvido. E eu não teria devolvido. Mas eu nunca esqueci aquilo. Aí meu pai falou, ó, nunca pegue nada que não lhe pertence. E aí, o que vocês me dizem do processo que esse pai fez com o filho para reparar o erro que o filho cometeu? Bom, olha que interessante. O pai dá uma orientação para que o filho vá lá na banca de jornal e devolva o dinheiro, o extra que ele pegou, mas não assumindo que ele tinha já detectado no momento em que ele recebeu o dinheiro extra que aquele dinheiro não pertencia. Olha só. E se não bastasse isso, o pai ainda disse que teria vergonha. Olha que interessante. Vergonha de ir com o filho até a banca de jornal. Aí você vê, tá, que bonito que tá aquele lugar. Ai, o cara chora dizendo, ai, meu pai me fez isso. E eu fui lá e devolvi. Cara, correção meia boca. Isso é uma correção absolutamente meia boca. Por que é meia boca, cara? Porque em parte ele assumiu a consequência do erro que ele cometeu. Em parte. E que líder que é esse que tem vergonha do erro que o seu liderado comete? Que história é essa de eu ter vergonha do erro que o meu liderado comete? Que papo é esse de que, ai, você cometeu esse erro, eu tenho vergonha de você? Que papo é esse? Que conversa é essa? Ai, gente, vergonha é orgulho travestido, entendeu, cara?
Esse homem, na realidade, era ruim para ele ter que ir lá junto com o filho e admitir que era o filho dele que estava cometendo aquele erro. Então, por isso que num momento desse, o exemplo de um líder tem que fazer toda a diferença. O exemplo do líder, quando um liderado comete um erro, é entender que em muitos casos o líder tem que ir junto com ele para fazer o caminho de volta. E não ter vergonha do erro que o liderado cometeu. E não se sentir ali com a sua imagem comprometida pelo erro que o liderado cometeu. Não ficar pensando em si mesmo por conta do erro que o liderado está cometendo, né? Então, é o que cabe ao líder, porque quando um líder também faz esse trabalho de correção, se expondo junto com o liderado, ele também está mostrando a grandeza para o liderado. Ele está também dando um exemplo para o liderado. Ele está também dando exemplo que o constrangimento, muitas vezes, faz parte do remédio, faz parte do tratamento. Então, agora a pergunta que não quer calar, meu caro líder, é aquela. Como é que você está fazendo a sua correção com os membros do seu time? Como é que você está, em algumas situações, fazendo o caminho de volta junto com os seus liderados? Como é que você está orientando os seus liderados a fazer o caminho de volta? Se orientar eles fazerem metade do caminho de volta. Esse cara fez metade do caminho, ele devolveu, só que ele não assumiu que realmente ele pegou, que realmente, cara, ele teve um desvio ali de caráter, quando ele se apropriou de algo que não pertencia a ele. Esse liderado poderia estar junto com o filho ali para encorajar também, né? Chegar pro dono da banca e falar, olha, eu vim aqui junto com meu filho e aqui nós vamos fazer um processo de aprimoramento da educação dele. Esse processo aqui, ele vai estar fazendo um caminho de volta, que ele vai te explicar o porquê que ele faz esse caminho de volta e o que você tem a ver com isso. E aí, vai lá, filho, conversa com o proprietário da banca aqui. É isso, cara. Eu tenho certeza que ia edificar muito a vida desse proprietário da banca. Eu tenho certeza que aquela sensação que ele teve ali, que bom que você fez isso, ela ia ser muito mais potente se de fato o caminho de volta fosse feito com esse padrão de excelência, né, de assumir de fato a responsabilidade. A pergunta que não quer calar é essa: você está se dispondo a fazer isso mesmo? Você está liderando com esse padrão de excelência o teu time? Ou você está refém dos resultados? E aí, cara, quando você pensa em fazer isso, você fica com medo que o cara vai reagir mal e não vai continuar rendendo. Eu tenho certeza que a chance de um cara render é muito maior quando você se compromete com a vida dele dessa maneira. Quando você mostra o teu amor pela vida dele dessa maneira. Mas é contigo. É assim que eu quero viver, é assim que eu quero lidar com quem me vê como líder, com quem me enxerga, com quem me escolhe como líder. Grande abraço, excelente semana. Valeu, até a próxima.